este ano com os retiros que serão sobre o tema, será um tema da personagem da Sagrada Escritura, e então cada retiro haverá, se falará sobre um personagem em particular, e hoje começamos a falar sobre Abraão, então a vida de Abraão. Obviamente, dizemos, o tempo que temos à disposição não é muito, dizemos, não é tanto comprido para poder falar da sua vida, mas alguns aspectos importantes que acho que nos possam ajudar também no nosso caminho de fé, não? Para seguir o Senhor como Ele, não? Que no fundo passou como exemplo daqueles que obedecem à voz do Senhor e que deixam tudo para segui-lo. Abraão é o começo da história, é um início, é um início na Sagrada Escritura e da história da salvação de Deus. E em particular acho que podemos, embora não falar de toda a sua vida, mas só acho dois episódios particulares. São o primeiro e o último. Não? O primeiro quando fui chamado por Deus e o último, ou seja, o último, o sacrifício do seu filho Isaac. Acho que sejam aqueles sobre os quais vamos um bocado a refletir, que é, dizemos, o capítulo 12 do Gênesis e o capítulo 22. Começamos do primeiro. O primeiro vemos o chamamento de Deus, que chama Abraão, e esse chamamento é o início de uma história de salvação que depois se concluirá com a vinda de nosso Senhor, do povo de Israel e com nossa redenção. Então começa tudo, podemos dizer, deste chamamento. Ele é o início de uma história de salvação. E então, se nós vemos, para entender bem este chamamento, porque Abraão vem fora do nada, no sentido que não se fala antes dele, não? Só quando Deus lhe dirige a palavra. Então devemos ver que logo antes deste episódio, aquilo que me tocou foi pensar, se fala da Torre de Babel, não? Vocês conhecem um bocado este episódio, não? Que os homens que se juntam para construir esta grande torre, até eles se juntam, falam a mesma língua e construem esta grande torre para chegar ao céu, não? Para chegar ao céu. Mas os frutos do seu trabalho é tudo destruído, porque dizemos, Deus se diz que olha este trabalho, vê que querem chegar a ele e depois esta torre, ele destrui esta torre, não? Já este episódio é um episódio simbólico, mas nos conta de quê? Da luta do homem contra Deus. Ele quer chegar ao céu, quer dizemos, tomar o lugar do seu Criador. Não reconhece de ser criatura, de ser humilde, mas quer chegar ao céu, quer rebelar-se a Deus. E é tudo crescer do pecado. Temos o primeiro pecado da origem, não? Adão e Eva. Depois deste pecado entra a morte e o sofrimento no mundo. Logo depois, os irmãos, Caim mata Abel. Depois disto, se difunde ainda o mal no mundo, ainda cresce, até a chegar ao ponto do dilúvio, o dilúvio universal, no qual dizia o Senhor, já não encontro nenhum homem justo na terra, não? Todos vivem no pecado, vivem no mal. É sempre um crescer do pecado. O pecado tem consequências que crescem e destrói o quê? Aquilo que Deus fez, a criação de Deus. E também na Torre de Babel é isto. Ou seja, este pecado que se torna também social, não? Todos os homens se juntam para chegar a lutar contra Deus. E os frutos deste pecado foi a destruição da torre. E então, partindo disto, vemos que depois de tudo isso, desta história, Deus chama Abraão. Isto acho que seja importante. Primeira coisa, ele chama Abraão do nada, no sentido que não se diz que Abraão tinha algum mérito, que fazia alguma coisa boa, que ele amava Deus, porque não se diz nada. Ele, pelo contrário, ele cresceu numa cidade que era pagã. E também o seu pai, Tera, era pagão, era idolatra, como diz na Sagrada Escritura. Então, isso é muito importante. Este é o princípio de todo o caminho, todas as vocações de Deus. A salvação do homem não vem das suas forças, da sua arrogância, mas da humildade. É sempre Deus que se inclina para o homem e no seu grande amor fala aos homens como amigos e conversa com eles para os convidar e admitir a comunhão consigo. Então, Deus dirige a nós a sua palavra com misericórdia.
E por sua misericórdia que Abraão se tornou objeto da sua graça. Ecco, como estava a dizer, Deus manifesta assim o mistério e a gratuidade de cada chamado para seguir-lo. A chamar Abraão para a fé, Deus o retirou do mundo da corrupção. Ecco, te retirou de toda esta confusão, não? Das consequências do pecado, da cidade de Babel, desta destruição. Que Babel é o nome de Babilônia, não? É a cidade que na Sagrada Escritura luta contra Deus, não? Aquela que depois destruirá o templo de Jerusalém, que fará com que todos os hebreus sejam levados no exílio, longe da terra que Deus deu a ele. Então esta luta, esta arrogância contra Deus. Então Deus o chama, o tira fora, ecco, desta situação de pecado, desta situação de luta contra Deus, lhe abre os olhos e o separa. De fato, a santidade é isto, não? É receber um chamamento de Deus, uma voz que nos separa, é que nos quer separar da condição, dizemos, do pecado. Tu és o Senhor Deus, que escolhestes Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e o chamaste a Abraão, e mudou o nome. É a mesma coisa que depois fará o Senhor com todo o povo de Israel. Quando será na escravidão do Egito, ele irá para salvá-lo e o tirará fora da terra do Egito. Ecco, da terra do mundo que se afasta de Deus. E também acho que podemos ver uma coisa muito parecida na história de Fátima. Quando Nossa Senhora, gostei muito de pensar que quando Nossa Senhora mostra aos pastorinhos o inferno, abre questa voragem, não, na terra, Lúcia diz, se não fosse porque nas aparições precedentes, em maio, Nossa Senhora já nos prometeu de ir para o céu, nós teríamos mortos pelo medo. E isto porque acho que seja uma coisa parecida. Porque quando Deus nos chama, ou seja, o fato de ser cristãos, o fato de estar aqui agora, o fato de conhecer o Senhor, de ter uma certa vida espiritual, de tentar de construir a nossa, dizemos, vida sobre os mandamentos de nosso Senhor, é já um chamamento de graça. E Ele já, nesta maneira, nos prometeu a salvação. Ou seja, a sua voz que nós temos ouvido e que estamos a seguir é já um antegozo da nossa salvação. É como se Ele já chamando-nos, nos tirou fora, ecco, daquela destruição, daquilo que é o inferno. É normal, nós devemos ter, dizemos, fidelidade, devemos prestar fidelidade, mas já Deus nos salvou, não? Então devemos pensar frequentemente nisto, não? Porque às vezes nós olhamos o mundo, esta é uma expressão em português que é com a coda do olho, não, com a coda do olho. Com a coda do olho se diz, não, com o lado do olho. Canto, ecco, com o canto do olho, não? Ou seja, com o canto do olho. É como quando nós sabemos que Deus nos diz de não fazer algumas coisas, não? Que o pecado é mau, que não há nada de bom naquilo, que é só destruição, que é só, dizemos mal, que não há salvação. Mas nós às vezes temos o risco de passar nesta vida e olhar aquele pecado com o canto do olho, como se fosse algo de bom, mas que não podemos fazer, como se fosse algo de lindo, mas que Deus nos proíbe. Não é isso, não? Deus nos diz de não fazer aquilo que não é bom, aquilo que não é para a nossa salvação. E também nisto, pensamos às vezes, meditamos sobre o inferno, não meditamos, porque o lugar, Jacinta ficava tanto tempo em pensar no inferno. É lugar onde não há graça, onde não há misericórdia, onde não há caridade, onde não há justiça, só infelicidade, onde numa palavra falta Deus, não há Deus. É o lugar do sofrimento eterno. Então Deus, chamando-nos, já nos prometeu a salvação. Como prometeu esta salvação aos pastorinhos? Se nós ficarmos fiéis. Então quanto devemos agradecê-lo? Quanto devemos amá-lo? E embora sabemos que Deus seja a caridade, seja a suma de toda a perfeição, seja a caridade, a bondade, a misericórdia, às vezes nós temos este medo que temos no fundo do coração, que é o medo que vem, dizemos, desde o pecado original, que é ter pouca confiança nele. Então, às vezes, o que acontece? Sabemos que Deus é a verdade, mas no fundo temos medo que Ele nos engane. Sabemos que Deus é a caridade, mas no fundo temos medo que Ele não o ame. Sabemos que Deus é a vida eterna,
mas temos medo que aquilo que Ele nos promete passe, que seja como todas as outras coisas. E então, pensamos nisto. E depois pensamos que se também na nossa vida temos feito só uma vez um pecado grave, nós verdadeiramente mereceríamos o inferno, porque temos afastado o Senhor do nosso coração e fomos causa da sua crucifixão. Mas isto não pensarlo com o sentido de, dizemos, de medo, de escrúpulo, mas pelo contrário, para perceber mais a grandeza da misericórdia de Deus. Embora merecíamos uma coisa, Ele nos olhou sempre com misericórdia e nos perdoou para nos tornar salvos. E nos chamou e deu a vida por nós. Não quando via que éramos perfeitos, mas já vendo em nós todos os nossos pecados da nossa vida, desde o primeiro até o último, Ele disse, na mesma vale a pena morrer por ti. Então, neste sentido, pensar aquilo que nós merecíamos e agradecer ao Senhor. Então, receber a chamada de Deus é um bocado como, para entender, esta graça, é um bocado como quando Deus, é como se fosse uma nova criação. Quando Deus criou o mundo e criou também, dizemos, a nossa alma, quando nascemos, Ele a criou do nada. Quer dizer que não havia nada, não havia nada, tudo começou a viver graças a Ele. Então isto para nós é importante, por quê? Porque diziam os santos, se nós queremos gloriar-nos em frente de Deus de alguma coisa, as únicas coisas das quais nos podemos gloriar é tudo aquilo que fizemos antes de nascer. Porque desde quando nascemos da nossa vida até o final da nossa vida, tudo aquilo de bom que fazemos é um dom da misericórdia e da graça de Deus. E então, pensamos nisto, não? E pensamos que também nós fomos tirados fora deste mundo, da Babel deste mundo no qual reina a infelicidade, o pecado, o sofrimento, a dor. E chega só a olhar um bocado as notícias, tudo aquilo que acontece, como está a crescer nestes últimos tempos, nos jovens também, dizemos as doenças da depressão, o sofrimento, quantos se tiram a vida. Por quê? Porque neste mundo promete algo que não pode dar. Promete uma felicidade que não pode dar. Só Deus promete a salvação e só Deus nos pode dar esta salvação, como fez com Abraão. Então, também, e depois, além da chamada, dizemos, a ser cristãos, temos uma chamada particular. Vocês, também o fato de pertencer ou de frequentar, de começar a seguir a família do Coração Imaculado de Maria, também isto é uma maneira na qual o Senhor nos salvou. E então devemos agradecer também por este dom. O nosso fundador dizia aos seminaristas, mas também é para cada um de nós. Dizia, olhando o mundo, aquilo que acontece no mundo, o pecado, agora o Senhor é retribuído com desprezo. Esquecem-se os benefícios recebidos. Se estivéssemos fora agora, diga-me, que ações estaríamos a fazer se estivéssemos longe de Deus, fora da sua graça? Em vez disso, o amor tomou conta de si e trouxe-o aqui. Quer dar-lhe um pouco de amor? E como? Oferecendo bem o seu dever e fazendo com que o seu coração se dedique a tudo o que faz. Mas o que estimula é a lembrança dos seus benefícios, de nos ter escolhido e colocado aqui. Esforce-se e lembre-se de quantos benefícios recebeu. Ele arrancou-o destes vícios e pecados e escolheu-o apesar de tudo. E esta guerra, lembre-se, é travada com o amor. Ame e não peque. Ame e reconheça o que o Deus fez. Deus nos deu muito na vida e nos dá muito, mas cada dom recebido deve ser sempre retribuído com duas coisas: gratidão e afeto. Isso é muito interessante, porque sem dúvidas há uma grande misericórdia de parte de Deus em perdoar-nos os pecados, mas há uma misericórdia ainda maior em fazer com que nós não pecamos. Ou seja, a sua misericórdia é uma misericórdia preveniente. Ele não só nos perdoa os pecados que temos feito, mas salvando-nos do mundo já nos dá a graça de não pecar. Porque se não fosse pela sua misericórdia, dizia São Francisco de Assis, então, um grande santo, se não fosse pela sua misericórdia, eu seria o pior de todos os pecadores. Porque ele
me salvou para não pecar com sua misericórdia. E muito lindo, também é um bocado comprido, mas é muito lindo este trecho dos escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, que explica muito bem esta coisa da misericórdia de Deus, da sua caridade. Fazia este exemplo. Suponho que o filho de um médico habilidoso encontre no seu caminho uma pedra que o faça cair. Ao cair, ele quebra um membro e imediatamente o pai corre até ele, levanta-o com amor, cuida dos ferimentos, empregando todos os recursos da sua arte. E logo o filho, completamente curado, demonstra-lhe a sua gratidão. Certamente este filho tem boas razões para amar o seu pai. Mas farei ainda outra hipótese. O pai, sabendo que no caminho do seu filho há uma pedra, apressa-se, vai à sua frente e remove-a, sem que ninguém o veja. Certamente este filho, objeto da sua ternura previdente, não sabendo da desgraça da qual foi libertado por meio do seu pai, não lhe demonstrará a sua gratidão e o amará menos do que se tivesse sido curado por ele. Mas se ele souber do perigo do qual fui resgatado, não amará mais o seu pai. Bem, eu sou esse filho, objeto do amor previdente de um pai que não enviou o Verbo para resgatar os justos, mas os pecadores. Ele quer que eu ame porque me perdoou não muito, mas tudo. Ele não esperou que eu amasse muito, como a Santa Madalena, mas quis que eu soubesse como ele me amou, com um amor de previdência inefável, para que agora o ame loucamente. Eu acho que também, meditando sobre este exemplo, nós conseguimos entrar um bocado no coração de Nossa Senhora, porque no fundo, aquela que foi preservada de todos os pecados, ou seja, que nunca teve nenhuma mancha, demônio nem conseguiu entrar nem por um instante, no seu pensamento e no seu coração, é mesmo ela. E foi feita por Deus tão cheia de graça, com todos aqueles dons, e ela sabia muito bem que tudo aquilo que ela tinha não vinha dela, mas era dom da misericórdia e da bondade de Deus. Por isso acho que esta gratidão, esta generosidade, este ver como Deus é bom, de quantas coisas nos salvou, estava presente primeiro de tudo e maiormente que em todos nós, no coração da Nossa Senhora. É por isso que ela, quando vai da sua prima Isabel, com tanta gratidão no coração, começa aquela oração do Magnificat, que nós na igreja lembramos todos os dias quando rezamos as vésperas. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Esta gratidão. E depois também, continuando, ela disse: socorreu a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Então, tentamos de lembrar isto. O fundamento da nossa vocação de ser cristãos é uma graça de Deus, sempre. E não poderíamos merecê-la. A partir daí, sim, podemos amar muito o Senhor, porque Ele nos fez a graça de poderlo amar. E depois, vemos na vida de Abraão uma coisa particular. Este chamado, quando o Senhor fala a Abraão, ele diz, quando lhe dá a ordem, de ir fora da sua terra, da sua casa, da sua pátria, ele diz: vai por ti. Não, literalmente este vai por ti. No sentido, e depois ele diz: não, te abençoarei, farei com que o teu nome se torne grande, te darei uma grande descendência. Porque este é por ti? Porque cada chamamento de Deus é sempre para nós. No sentido, aquilo que Deus quer de nós é sempre uma bênção para a nossa vida. Seguir a voz do Senhor é uma promessa de salvação. E seguindo, obedecendo a sua voz, não estamos a fazer os interesses de Deus, porque Deus não tem nenhum interesse. Ele é perfeito, não precisa de nada, não ganha nada do nosso serviço, ou seja, Ele é a perfeição. Mas quem ganha somos sempre nós. Então também nós, pensando a tudo isto, podemos exclamar com um salmo que diz: Senhor meu Deus, de todo o coração hei de louvar-te e glorificar o teu nome para sempre, pois a tua misericórdia foi grande para comigo.
livraste a minha vida das profundezas da morte, não das profundezas dos infernos. Então, agradecemos o Senhor. E depois, também podemos ver outra coisa da vida de Abraão. Está um antigo conto, ou seja, se chama Midrash, não? Que são aqueles comentários que faziam os hebreus. E às vezes são muito fantasiosos, não? Mas é lindo porque quando nós ouvimos exemplos um bocado fantasiosos, depois nos ficam na cabeça, não? E ele, contando essa história de Abraão, quando foi chamado por Deus, contavam esta história. Diziam que, por quê? Porque o nome da cidade da qual Abraão saiu, era Ur, que na língua, em aramaico, quer dizer fogo, não? E então eles explicavam assim, diziam, Abraão é como um homem em viagem quando vê um palácio em chamas. Ele perguntou-se, é possível que o palácio não tenha um proprietário? O proprietário do palácio apareceu e disse, eu sou o proprietário do palácio. E da janela, está tudo em fogo, sai a cabeça desse proprietário e diz, sou eu o proprietário. Então Abraão, nosso pai, disse, é possível que o mundo não tenha um governante? Deus olhou para fora e disse, eu sou o soberano do universo. Ecco perché isto mi toccò este episódio, não? Que é tão fantasioso. Porque a mesma maneira que, ou seja, nós quando vemos um palácio, vemos que é feito por alguém, porque tem algumas regras, é feito com algumas normas, precisa fazer tudo bem, certinho. E até o mundo, há muito mais o mundo, tem regras, não? Vemos a beleza, a grandeza do mundo, como são feitas as coisas, quanta perfeição há, só se pensamos em uma folha, no mais pequeno dos seres viventes que temos sobre esta terra, vemos uma perfeição impressionante. Mas, no mesmo tempo, junto desta perfeição, vemos que este mundo está cheio, ou seja, está em flamas, ou seja, está um mal também neste mundo, não? Que está a corromper toda esta beleza. Está um mal da morte, do sofrimento, das guerras, do sofrimento dos inocentes, não? E então também nós vemos esta beleza e dizemos, consequências, do pecado no mundo. Então eles diziam, por que essa história? Porque diziam, quando Deus chamou Abraão, ele o chamou para si, para colocar, dizemos, para ajudá-lo a apagar as flamas daquele palácio. Ou seja, Deus chamou Abraão para ajudá-lo a apagar o fogo e as consequências do pecado neste mundo. Ou seja, Abraão é como se fosse um dique que Deus quer colocar entre o mal e o pecado e a beleza da salvação. É como eu digo, um argem para parar tudo isto, para ajudá-lo nesta missão. E eu acho que isto é uma imagem muito linda que nos ajuda a entender um bocado o que é a reparação, não? Porque nós somos chamados à reparação. E também em Fátima, os pastorinhos, a Nossa Senhora nos ensina a reparar. Que quer dizer reparar? Quer dizer que quando Deus nos chamou, chamando-nos, nos deu também a missão de ser instrumento para a misericórdia. E quando o anjo aparece aos pastorinhos e diz os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Mas que quer dizer desígnio de misericórdia? Pode querer dizer duas coisas. A primeira coisa é esta, que Deus, chamando-nos, teve misericórdia para mim, que me chamou, me deu a sua graça, me permitiu de conhecê-lo, como já dissemos. Mas o segundo sentido é que Deus tem misericórdia através de mim dos outros. É com isto aquilo, o sentido da reparação. Ou seja, que eu seja instrumento da misericórdia de Deus também para os outros. Para poder reparar o mal neste mundo. Para ser um dique como nosso Senhor que possa parar aquele fogo, aquele mal que está a corromper, dizemos, o mundo. Então Abraão é o combattente contra a injustiça, o homem que vê a beleza desfigurada pelo mal, que é no fundo a oposição a Deus. De fato, após o pecado original, o pecado humano proliferou. O mundo é confiado ao homem, mas o homem, por causa do pecado, destrói este mundo, destrói a si mesmo e causa sofrimento ao Senhor. Deus chama Abraão para ajudá-lo a reparar e apagar as chamas deste palácio. Então,
como o pecado causado pela liberdade humana repercute-se em todo o corpo de Cristo. Só quem aceita esta dor e com ele acolhe responder com amor, transformando-a em bem, consola a Deus. O primeiro passo para poder reparar é ouvir o apelo de Deus, obedecer à sua voz, ver do que Ele nos salvou e trabalhar para Ele. Converter no nosso coração o sofrimento e o mal que sofremos em caridade, generosidade, paciência, beleza. Então, também quando recebemos sofrimentos, injustiças, até quando recebemos humilhações, somos contrariados, quando parece que encontramos na nossa vida tantos que vem natural dizer: Senhor, mas eu por que isto? Não merecia isto, por que isto? Lembramos-nos, Deus teve misericórdia comigo, mas agora eu posso ajudá-lo, transformando esta humilhação, esta injustiça, este sofrimento em um ato de amor. Para quem me deu a injustiça, sabendo perdoar, para a minha fé, continuando a confiar no Senhor e a ficar fiel a Ele, e também um ato de caridade para os outros, não deixando que o meu peso seja também chegue aos outros. Então, depois, continuando, vemos Abraão, que é chamado por Deus a deixar tudo, deixar a sua pátria, deixar a sua família, deixar o seu pai, deixar tudo e segui-lo. E também estas palavras, se nós lemos depois no Gênesis, são muitas, nos lembram aquele do Evangelho. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, quando o Senhor diz odeia, não quer dizer que devemos odiar. Não é uma maneira de usar palavras, uma hipérbole se chama, não é uma maneira de usar palavras muito fortes para sublinhar o sentido daquilo que quer dizer, porque depois o Senhor nos diz de amar também os inimigos, quanto mais o pai, a mãe. Mas pronto, nesse sentido o Senhor quer dizer que para seguir a Ele devemos amá-lo mais do que todos todos os afetos desta vida, até daqueles mais preciosos, que podem ser os pais, as irmãs, os irmãos. Não devemos ter medo de seguir o Senhor, até quando às vezes isto comporta alguma luta. Porque quantas vezes com as nossas famílias se encontram dificuldades, não? Às vezes são mesmo causadas pela fé. Então o Senhor nos lembra não ter medo de seguir-me, não? Porque quando seguimos Ele, a coisa mais importante é seguir a Ele. E Abraão faz este caminho. É um caminho para crescer na filiação de Deus, mesmo nas provações, sabendo que Deus é fiel porque é Pai. E um pai nunca deixa de ser pai. E Abraão nos lembra uma coisa, que é melhor seguir Deus e perder todo o resto do que ter todo o resto e perder a Deus. Ou seja, afastar-nos de Deus, não obedecer a Ele para manter alguma relação. Não, é melhor perder tudo para seguir a Deus. Até a perder o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, os filhos até. E depois veremos isto na vida de Abraão em particular, no último episódio. A vida do patriarca baseia-se nesta promessa de Deus. Ele só recebeu estas palavras de Deus, antes não conhecia. Mas logo que recebe estas palavras, vai-te embora da tua terra, ele logo deixa a terra, deixa o pai e parte para seguir o Senhor. Então se baseia tudo sobre esta promessa de Deus. Ele deixa o pai para conhecer o verdadeiro pai e assim tornar-se pai, o que é que todo bom pai deve ensinar aos filhos. Outra passagem da Escritura diz: o pai dará a conhecer aos seus filhos a tua fidelidade, a fidelidade de Deus. Abraão ensina a fidelidade do amor de Deus, que sempre se pode confiar nele, que a sua voz não engana, mesmo que às vezes possa ser incompreensível, que vale a pena deixar tudo e confiar nele, que se pode perder a terra, a família, até mesmo os parentes, os familiares, mas Deus é a única coisa que não se deve perder. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, normalmente o lugar do descanso, o lugar onde descansamos, o lugar onde
Deus chama Abraão para chegar, é o lugar onde se pode viver em paz. Uma terra fixa, aonde residir, aonde se tem a própria casa. Mas Deus pede a Abraão de deixar a terra onde ele residia, porque a partir daquele momento o lugar do descanso de Abraão não é um país, não é uma terra, mas é a voz de Deus, é a amizade com Ele, é a sua relação com Ele que deve crescer através das provações que encontrará no seu caminho, na sua vida. É a peregrinação do homem nesta vida, em que só em Deus se pode encontrar estabilidade, a rocha sobre a qual construir aquela casa, que não será desmoronada, e sobre a qual encontrar descanso. Santo Agostinho diria com aquelas palavras tão lindas: Tu nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto, ou seja, não encontra descanso, não encontra paz, não encontra um lugar onde residir, até quando não descansa em ti. Como é belo pensar também assim. Deus nos salvou, dizemos que Deus nos ajuda, nos está a fazer um caminho, nos está a doar a sua salvação também através deste movimento da família do Coração Imaculado de Maria. Então também aqui devemos ver como a família do Coração Imaculado de Maria é uma promessa de Deus. Ou seja, Deus fez uma promessa que quem é chamado a seguir este caminho encontrará o seu descanso neste movimento, encontrará a sua relação profunda com Deus neste movimento. Então é uma promessa para cada um de nós, a promessa de que neste movimento podemos encontrar o nosso descanso, até chegarmos à Pátria Celeste. Isto significa que ao dedicar-me a esta missão, posso encontrar a única coisa que importa, aquela voz que é o chamamento de Deus, ou seja, a minha relação autêntica com Deus. Então é verdade que neste caminho podemos sempre encontrar dificuldades, incompreensões, fraquezas e tensões, porque todos nós somos sempre humanos e somos todos fracos. Somos gente que está a seguir o Senhor, a tentar de amá-lo e amar os outros. Mas Deus reuniu o homem e não os anjos. Mas temos um compromisso de crescer na confiança em Deus, de crescer nesta promessa que nos leva a dedicar-nos a esta obra, à caridade, à compreensão, ao compromisso, à oração, ao sacrifício, à reparação. O Senhor deu-nos um grande dom, que nos vem do nosso fundador, reconhecido pela Igreja, que, dizemos, com o seu carimbo diz, esta é um caminho de salvação. Quem vive fielmente este caminho chega à salvação, porque a Igreja reconhece este caminho, não? Esta promessa de salvação neste movimento. Então, esta obra não é só de origem humana, mas é de origem divina. É por isso que podemos segui-la com confiança. Então, nas dificuldades devemos nos perguntar se talvez, porque quando recebemos alguma dificuldade, logo temos aquela tentação de deixar tudo e de voltar para trás. Como se Abraão, encontrando as dificuldades, teria deixado tudo e voltasse na sua terra, a Ur, entre uma vida pagã. Então, nós também, quando encontramos dificuldades, não devemos deixar tudo, mas devemos pedir-nos: como é que estou a viver a minha relação com Deus? Como é que estou a viver na minha família, na minha paróquia? Como é que estou a viver neste movimento? Porque se calhar o problema não é, dizemos, a realidade em si, mas o problema é eu, a minha maneira de viver, dizemos, tudo aquilo que o Senhor me vai a colocar na vida. Se calhar não estou a descobrir naquela situação uma oportunidade que Deus me dá, com a sua providência, de descer mais profundamente na amizade com Ele, na relação com Ele. E também é muito lindo neste sentido pensar a Nossa Senhora. Nossa Senhora é o lugar, dizemos o lugar, é a pessoa que mais de todos teve uma união tão profunda com Deus, desde o primeiro momento da sua conceição, que nenhum anjo, nenhum santo, ninguém, nenhuma criatura pode vantar, pode dizer de ter uma união pelo menos igual àquela que Nossa Senhora teve com Deus, porque ela foi a mãe de Deus, não? E teve uma união tão profunda, tão grande. Nem todo o paraíso junto pode ter uma união tão igual àquela que Nossa Senhora teve com Nosso Senhor. Então, Nossa Senhora não guarda essa intimidade só para si, mas a oferece. De fato, ela deu à luz o seu Filho em carne humana para oferecê-lo ao mundo.
Por meio dela, Deus quis unir a humanidade e a divindade para sempre. Então, eis aonde está o nosso descanso. Entrar nesta relação íntima de Maria e Jesus. Entrar nesse coração. Amar Maria como Jesus a amou. E amar Jesus como Maria o amou. Ninguém tem maior bem-aventurança do que Maria. Ninguém conhece Deus mais profundamente do que Maria. Ninguém goza mais de Deus do que Maria. E assim que ao oferecê-la a nós, Deus quer introduzir-nos na sua fé, introduzir-nos na sua esperança, introduzir-nos na sua caridade, mas também introduzir-nos na sua bem-aventurança, na sua graça, na sua glória. Ele quer fazer-nos participar do amor de Maria pelo seu Filho Jesus. Ecco, este é o lugar do nosso descanso. Quanto mais crescemos na intimidade com Nossa Senhora, mais ela nos introduz no seu coração, nesta relação com Deus. Ecco, e depois, agora chegamos ao último episódio que queria comentar, que é o mais forte, é o mais profundo da vida de Abraão. É esta última prova, que é a tentação mais forte, ou seja, a tentação é a prova mais forte que ele enfrentou no seu caminho. Ele está a fazer todo o seu caminho, deixou tudo, seguiu o Senhor, enfrentou dificuldades, passou pelo Egito, para o faraó, depois, carestia, muitas coisas. Ao final chega este momento, que é o momento mais dramático da sua vida. Recebe esta ordem que todos conhecemos. O Senhor lhe diz, primeira coisa, ele não podia ter filhos, não? Então Deus lhe tinha prometido um filho. Quando ao final, depois já velho, por um milagre, recebeu este filho de Sara, Deus lhe faz esta pergunta, este pedido. Pega no teu filho, o teu único filho que amas, Isaac, vai ao território de Moria e oferece-o em holocausto num monte que eu te indicarei. Ecco, a maioria de vós são pais, então podem entender quanto é incompreensível esta pergunta, não, de Deus, de pedir-lhe que seja sacrificado o seu filho. Mas aqui também vamos a aprofundar, porque é muito forte esta passagem. Primeira coisa, Deus insiste muito sobre este filho. Diz, o teu único filho que amas, Isaac, pega no teu filho. Por quê? Porque este filho é o filho amado por Abraão. É o filho que ele tanto desejou, que tanto esperou, até esperar a ter muitos anos confiando na promessa de Deus para ter este filho. Nas sociedades antigas, em todo o Médio Oriente daquela altura, havia-se difundido, não no povo de Israel, mas em todo o redor, havia-se difundido a prática terrível de sacrificar aos deuses o que haviam de mais querido, os filhos primogênitos, para engraçar-se não, para, encontrar o favor dos deuses. Não sacrificavam os filhos primogênitos. Agora então, parecia neste acontecimento que Deus, que lhe concedeu uma descendência, o Deus que ama a vida, na realidade, é como todos os outros deuses, pede a morte do seu filho. O mesmo Abraão, que conhecemos como intrépido intercessor para salvar os justos de Sodoma. Ecco, se lembram a história de Sodoma. E Abraão diz, não, se são só 50 justos, que o Senhor não pode matar os justos com injustos. Depois são 40, são 30, são 20, são 10. E ao final consegue a salvar Lot e a sua família, não? Mas neste caso não diz nada, não quer defender o seu filho, não diz uma palavra para defender o seu filho. Pelo contrário, diz aquela passagem, Abraão levantou-se de manhã cedo. Não, isto quer dizer, quando vimos isto, quer dizer que é um que se levanta cedo para cumprir aquilo que Deus lhe disse, sem dizer uma palavra. E depois, a parte central e mais significativa desta história está nestas palavras. Então, ambos continuaram juntos. Abraão pegou na lenha para o holocausto e colocou-a sobre o seu filho Isaac. Pegou no fogo e na faca, e ambos continuaram juntos. Isaac virou-se para o seu pai Abraão e disse, meu pai. Ele respondeu, eis-me aqui, meu filho. Ele continuou, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus mesmo providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ambos continuaram juntos. Então, qual é a questão fundamental deste conto? A questão fundamental é que Abraão era velho, era muito velho. E Isaac, que nós imaginamos como um pequenino,
não era pequenino, mas era um homem que estava no pleno da sua idade matura, mais ou menos tinha 36 anos naquela altura. E então nós nos pedimos como é que ele também podia carregar a lenha para chegar sobre o monte, então era grande. Então a pergunta é, como podia ser que Abraão, tão velho, pudesse atar o seu filho Isaac para depois sacrificá-lo? Então, esta pergunta se faziam também os hebreus e eles diziam assim. Diziam, não é que, ou seja, a única explicação é que Isaac se ofereceu para cumprir a vontade de Deus. Ele se ofereceu para ser imolado, para oferecer-se junto do Pai a Deus. Por isso se diz no texto que eles caminhavam juntos, não só andar fisicamente, mas andavam juntos nos mesmos sentimentos, nos mesmos desejos de fazer a vontade de Deus. Os dois caminhavam com o coração íntegro, o coração perfeito, não dividido. Ambos queriam cumprir a vontade de Deus. Na verdade, em alguns comentários até se diz que Isaac mesmo disse a Abraão, pai, ata-me bem, porque eu não quero oferecer-me a fazer a vontade de Deus, não quero lamentar-me naquele momento. Não? Então, entendendo um bocado isso, entendemos também as palavras de Jesus no Evangelho, quando ele diz, é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para depois retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que por mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e tenho o poder para retomar. Foi este o mandamento que recebi do meu Pai. Isto é o que é a obediência, é caminhar com o coração não dividido, inteiro e totalmente decidido a cumprir a vontade de Deus, mesmo quando é incompreensível e misteriosa. Um coração não dividido entre Deus e as criaturas. Abraão, mais uma vez, testemunha ao filho que, mesmo nos casos mais incompreensíveis, Deus é fiel, Deus proverá. Obedecer é sempre a coisa melhor. O filho compreende que Deus é fiel e oferece-se a si mesmo. Então, neste texto tão rico que podemos meditar por horas, vemos simbolicamente o quê? O mistério da encarnação, paixão e morte e ressurreição de Cristo. Quantas vezes e nos ajuda a entender também o amor do Pai para o mundo. Porque quantas vezes nós olhamos ao Pai, aquele o Pai Celestial, que nesta passagem nós vemos na imagem de Abraão, e não compreendemos aonde chega o seu amor. Ele não pede a Abraão o sacrifício do seu filho Isaac, mas será ele quem amará tanto o mundo que dará o seu filho unigênito, prefigurado naquele carneiro que substituiu Isaac, que foi oferecido. O verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, morrerá pelas consequências dos nossos pecados. Então, quando olhamos o Pai, não devemos olhar como um Pai que fosse sedento, se diz em português? Sedento. A palavra não é um Pai sedento de justiça, que deve fazer alguém pagar pelo pecado, e por isso crucifica o seu Filho. Isto é uma visão completamente contrária à nossa fé. Jesus ama e obedece ao Pai, mas o Filho e o Pai, toda a Santíssima Trindade, têm uma única vontade, aquela de doar-se inteiramente e entregar-se completamente ao homem, para manifestar o amor para o homem, total e incondicionalmente. O amor com que ele responde ao pecado do mundo e de todos nós torna-se inevitavelmente reparação e satisfação pelas consequências dos nossos pecados. Mas este amor, então por que Jesus sofre? Porque ele deve conformar a sua vontade humana. Ou seja, ele, mais de todos nós, se apercebe que a morte que vai sofrer, os sofrimentos que vai a ter, são todas injustiças tão grandes, porque ele é a justiça, ele é a verdade, ele é a vida. E então se apercebe de tanta injustiça. Então, aquele sofrimento que Jesus tem é fazer com que também humanamente possa acolher esta vontade que ele tem de dar-se inteiramente, de abraçar uma morte injusta, um sofrimento injusto para nosso amor. Então, entendemos que o amor tanto Deus amou o mundo de dar o seu Filho unigênito, consignarlo nas nossas mãos, para dar-lo à morte. E o Filho tanto amou o mundo de dar a si próprio, para amar o mundo. Mas agora seria muito lindo continuar ainda a falar sobre este episódio, mas queria sublinhar outra coisa. Não tanto este amor, quanto este amor do Pai nos é manifestado no Novo Testamento por uma imagem, uma figura que é muito mais
nos manifesta este amor muito mais do que Abraão, porquanto Abraão é grande, mas uma imagem que é muito maior de Abraão. E obviamente é a Virgem Maria. Também no Catecismo lemos: o modelo desta obediência que nos é proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é a sua realização mais perfeita. Nela realiza-se verdadeiramente o que o Deus ordenou a Israel. Ela é a única em toda a descendência humana imaculada. Pode amar verdadeiramente Deus com um coração indiviso. Ele pode cumprir o primeiro dos mandamentos da lei. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. O coração de Maria e o coração de Jesus são perfeitamente unânimes, indivisíveis. Maria não é obrigada a deixar o seu filho Jesus, mas por amor a nós escolhe oferecê-lo livremente. De certa forma, isto está incluído no seu fiat na Anunciação. Com o seu sim, ela permite que Deus se faça homem e o dar-lhe a luz oferece-o aos homens. Ela que nas bodas de Caná, por um ligeiro desconforto, aquela falta de vinho, quando ainda não tinha chegado a hora de Cristo, intercede pelos noivos para que o Senhor faça um milagre. Debaixo da cruz do Filho não diz uma palavra. Os evangelhos não relatam nenhuma tentativa de defender Jesus, de sotraí-lo das guardas. Não relatam gritos, nem de lamento ou desaprovação. E ela tinha todo o direito de se lamentar. Maria obedece à vontade do Pai e do Filho, de se doar inteiramente ao homem pecador, de aceitar os seus cuspes e insultos. Ela permite e aceita, como Abraão, que o seu filho carregue a madeira, a cruz, até o topo do Calvário. Ela própria caminhava com o filho com o coração perfeito, com o coração indiviso, querendo o que Deus queria, amar o homem sem medida. Quantas vezes Maria terá ouvido este episódio misterioso e simbólico na sinagoga de Abraão? Como para todos os judeus, era uma figura muito importante. Então, quando olhamos Maria abaixo da cruz, estamos a olhar o amor do Pai. Ela é a maior imagem numa criatura do amor de Deus Pai. Assim como o Pai gera o Filho desde a eternidade, Maria gera o Filho no tempo. Ver Maria em agonia é ver o Pai que oferece o Filho no sofrimento. O sofrimento do Filho é o sofrimento do Pai, é o sofrimento da Mãe, o sofrimento de Maria. Também São João Eudes comentava este episódio dizendo: o coração de Maria está tão cheio de caridade pelo mundo que lhe deu o seu único filho. Por isso, somos vivamente obrigados a louvá-la, a agradecer-lhe incessantemente, especialmente depois de termos recebido o seu Filho Jesus no Santíssimo Sacramento. Pois ela, depois de Deus, devemos gratidão pelo imenso tesouro que possuímos, pela imensa caridade do seu coração, tão maravilhosamente semelhante ao coração do Pai Eterno. Então, para não ser demasiado comprido, os padres da Igreja diziam que Maria é mais Abraão do que Abraão, porque na fé generou o seu filho. E também dela podemos dizer, como de Jesus, Maria, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, até o cumprimento, até o amor máximo que podia dar-nos, dar o seu filho para nós, entregá-lo, oferecer. Também no livro do Gênesis sempre lemos, depois Deus abençoa Abraão pela sua obediência e lhe diz: por que fizeste isto e não poupaste o teu filho, o teu único filho? Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas na tua descendência, porque obedecestes à minha voz. Então, a bênção começa com estas palavras: por que fizeste isto? Mas se nós reparamos, Abraão não fez isto, porque Abraão não sacrificou o seu filho. Pelo contrário, Nossa Senhora sim sacrificou o seu filho. Então é nela que aquela promessa feita a Abraão se cumpre verdadeiramente. Na Nossa Senhora, na sua fé. Então, peçamos a Deus que nos faça conhecer cada vez mais este amor extraordinário de Deus por nós. Amor que vemos refletido e formado
pelo próprio Deus e Maria. Ecco a última página, última folha. Não se preocupem. Ecco, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Nós somos filhos amados, os filhos redimidos pelo sacrifício de Jesus e de Maria. Rezamos para nos apaixonarmos ainda mais por uma mãe tão terna e ao mesmo tempo tão intrépida, ao ponto de encerrar em si toda a beleza, toda a graça, repleta de todas as virtudes, que respondeu com toda a sua fé e em nome de todos nós, sim à salvação e ao projeto de Deus para a humanidade. A fé permitiu a Abraão de receber a promessa. A fé de Maria, verdadeira filha, que faz as obras do Pai, a sua fé permite que a promessa se torne carne. Ela é a resposta mais plena da criação à obra de Deus. Nela somos abençoados, na sua fé somos redimidos, na sua fé somos amados. Ela é o dique colocado entre as chamas do pecado e a beleza da salvação. Só depois de conhecer o amor desta mãe e o amor de Deus, fixando bem o olhar na sua vida, e que também nós podemos ser os filhos enviados ao mundo para testemunhar este amor. A imitação de Jesus, Filho de Deus, também nós somos enviados para testemunhar o amor do Pai e da Mãe. Maria torna-nos participantes da sua resposta de amor ao Senhor. Torna-nos seus colaboradores para conter o mal, o incêndio que se alastra entre os homens. Ela nos dá a graça de permanecer fiéis e confiantes no Pai, diante de todas as adversidades, contrariedades e sofrimentos que o Senhor permitirá. Mas felizes por termos sido escolhidos pela Rainha do Céu, que olhou para a humildade e a pequenez dos seus servos. Maria mostra-nos a fidelidade do Pai e ensina-nos a ser-lhes fiéis. Maria quer ajudar-nos a viver na nossa vida com um coração indiviso, amar o Senhor mais semelhantemente a ela, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Em suma, ela quer que, unidos ao Senhor e à sua imitação, possamos oferecer a nossa vida pela salvação do mundo, para que agora se possa dizer de cada um de nós: Deus e a Virgem Maria tanto amaram o mundo que deram o seu Filho, que deram cada um de nós. Ecco, noi imaginamos, quem sabe, aquilo que Deus nos pedirá, quais sofrimentos nos pedirá, mas simplesmente fazemos com que possamos responder ao mal com o bem, à dor com o amor, ao desespero com a esperança, à incredulidade com a fé, ao ódio com a caridade e o perdão. Então também a nós Maria nos pede: querei oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Ecco, pedimos esta graça a Nossa Senhora, de ser filhos dignos de uma mãe que tanto nos amou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,